Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o conteúdo e interpretação do testamento. O testamento, como a gente já vem falando com já algumas aulas, é um negócio jurídico sui generis. Então, existem preceitos específicos sobre como interpretar o testamento. Todas essas regras estão no capítulo 6 do Direito das Sucessões, que fala das disposições testamentárias. E essas regras valem também para os legados. Então, a gente vai tratar dos legados depois. Vai valer até para codicílios. Enfim, de fato, as regras de interpretação vão valer para o testamento. Então, iniciando com o conteúdo do testamento, pelo artigo 1897, quando você nomeia um herdeiro ou legatário, você pode fazer sob condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo. Bem, o que isso quer dizer? Essa condição pode ser suspensiva ou resolutiva. Eu deixo um carro para fulano se ele terminar a faculdade. Isso é uma condição. Nada impede que isso seja colocado no testamento. Quando se fala em certo fim ou modo, o código se está se referindo ao encargo. E daí tem a questão, né? A inexecução desse encargo vai gerar ineficácia do testamento, ou seja, a pessoa não vai receber se ela não der conta do encargo. E o legatário também pode ser obrigado pelo testador a prestar a chamada caução muciana, que é o quê? É o depósito de uma quantia para garantir que ele vai fazer aquele encargo. Caso ele não faça aquele encargo, ele pede aquele dinheiro. E também tem o por certo motivo, que é um aspecto subjetivo ou pessoal da causa do negócio. Essa falsa causa não vai invalidar a disposição. Aquela questão de, tipo assim, eu vou deixar uma casa para uma pessoa porque essa pessoa salvou a vida do meu filho. Daí, no final das contas, essa pessoa não salvou a vida do filho dela. E aí? Será que essa falsa causa vai invalidar a disposição? Ou melhor, nunca aconteceu o salvamento do filho, isso daí está na cabeça da pessoa. De qualquer forma, o Caio Mário, ele lembra o seguinte: se essa causa for ilícita ou imoral, daí vai carregar a anulidade. Então, se por acaso eu quero deixar algum bem, alguma parte da herança para uma pessoa, por uma situação, por uma causa ilícita ou imoral, eu quero deixar 500 mil reais para uma pessoa porque ela matou o meu inimigo, não coloca que é por causa disso. Se você colocar que é por causa disso, de acordo com o Caio Mário, pelo menos essa cláusula testamentária vai ser considerada ilícita. Pelo artigo 1898, a designação do tempo que deve começar o cessar de herdeiro, salvo no fideicomisso, vai ter-se-á por não escrita. Qual que é a ideia? O fideicomisso, não sei se vocês lembram, eu mencionei isso lá em Direito de Família, a gente ainda vai chegar nessa matéria nas próximas aulas. Fideicomisso é uma disposição testamentária que é muito pouco utilizada, na qual o testador deixa uma herança para alguém que ainda não foi concebido. E nesse meio tempo em que a pessoa não foi concebida e o testador já morreu e o testamento já produz efeitos, esse patrimônio, essa herança, fica na posse de outro herdeiro. Então, esse herdeiro fica no meio do caminho, né? Porque se nascer essa pessoa e nascer com vida e tudo mais e atingir as condições previstas do fideicomisso, o patrimônio que foi deixado para esse herdeiro do meio do caminho vai para o herdeiro que foi concebido. Então, a gente não pensa no fideicomisso, porque o fideicomisso de fato é uma questão de tempo envolvida, mas pelo artigo 1898, você não pode colocar um termo para herdeiros. É curioso, né? A gente pode colocar condição, pode colocar encargo, mas termo não pode. Essa pessoa vai ser minha herdeira a partir de 2043. Não tem essa disposição, é impossível, vai ter-se por não escrita. Quando se fala que tem por não escrita, quer dizer que essa cláusula, esse elemento acidental do negócio jurídico chamado termo, vai se ter por não escrito. Então o negócio jurídico, o testamento, vai produzir efeitos normalmente, independentemente de qualquer termo que conste na cláusula. No artigo 1900, começa-se a tratar das cláusulas que são nulas de pleno direito, e elas são incompatíveis com o testamento. Quais são as situações do artigo 1900? A primeira situação que é nula é aquela disposição que vai instituir um herdeiro ou legatário sob uma condição captatória. O que é condição captatória? É aquela ideia de que, olha, você vai ser meu herdeiro desde que você faça um testamento beneficiando a mim ou a um terceiro que eu indique. Isso é uma condição captatória. Isso eu não posso. A minha vontade tem que ser livre. Então, como você tem que ter uma liberdade nas disposições de última vontade, e é uma manifestação espontânea do ato unilateral, o testamento, eu não posso admitir que eu só posso deixar algo para alguém desde que a pessoa deixe para mim. Essa
condição eu não posso colocar no testamento sob pena de deixar nula essa disposição testamentária. Importante lembrar que pelo caput do 1900, a disposição testamentária é nula e não o testamento como um todo. Então você pode ter várias cláusulas, várias disposições testamentárias e uma ser nula, outra ser anulável e o resto ser válido. Então esse não é um problema em si. Outra nulidade prevista no artigo 1900 é aquele que se refere à pessoa incerta cuja identidade não se possa averiguar. Essa incerteza tem que ser absoluta. A gente vai ver que tem algumas permissões em alguns outros dispositivos para deixar uma pessoa determinável, mas indeterminada é impossível. Então eu posso colocar assim, eu vou deixar todo o meu patrimônio para uma pessoa sob sorteio no dia do meu velório, que vai ser a 15ª a ver meu caixão. Não dá para colocar uma disposição testamentária desse jeito, porque isso vai atentar contra o 1900. 1900, inciso 3º, também fala que existe nulidade numa disposição que favorece uma pessoa incerta, cometendo a determinação de sua identidade a terceiro. Digamos que eu deixo um testamento falando o seguinte, eu quero deixar 10% da minha herança para uma pessoa que a minha irmã indicar. Quem que é essa pessoa? Eu não sei, ela pode indicar qualquer pessoa. Só que isso vai tornar a disposição nula. Por quê? Porque a minha vontade não está sendo... A minha vontade estaria sendo seguida, mas a minha vontade, na verdade, não é deixar para determinado herdeiro, que é a ideia do testamento, e sim cometer essa escolha a outra pessoa, o que acaba virando um contrassenso, né? Acaba sendo uma disposição de última vontade, acaba sendo de outra pessoa. Também temos o inciso 4º, que fala que vai ser nula a disposição que deixa o arbítrio do herdeiro fixar o valor do legado. Imagina só que eu deixo no testamento que, olha, o meu herdeiro, meu filho, vai escolher quanto vai deixar de herança para o meu amigo fulano. Não faz sentido nenhum. Isso também quebra o caráter personalíssimo do testamento e vai ser uma condição puramente potestativa, porque digamos que o meu herdeiro legítimo resolve deixar R$10 então por outro cara, né? Porque afinal de contas, por que ele vai queimar o patrimônio do qual ele está herdando uma situação dessa? É por isso que o artigo 1900 trata sempre de umas disposições que atrapalham a determinação do herdeiro, que afetem a vontade da pessoa que está deixando o testamento, e assim por diante. O inciso 5º, por sua vez, trata da nulidade da disposição que favorece as pessoas que se referem no artigo 1801 e 1802. A gente já falou desses casos. São aquelas pessoas que escreveram o testamento, que são testemunhas do testamento, o concubino do testador casado. Então são aquelas situações de pessoas que o nosso ordenamento não quer que recebam herança. Então nessa situação eu não posso, essa pessoa não vai poder receber por testamento. Já estava falando antes, né, teoricamente o 1900 inciso 5º está chovendo molhado, mas de qualquer forma se repete aí que não se pode favorecer essas pessoas ou as pessoas interpostas por elas no testamento. Enquanto isso, você tem o 1901. O artigo 1901 já vai trazer as disposições que vão valer. Então, ok, o que vai trazer o 1901? Né? O 1901 vai falar que vai valer a disposição no inciso 1º em favor de uma pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou a um corpo coletivo, ou um estabelecimento por ele designado. Lembra que eu falei que era nula aquela disposição testamentária que eu falava, a 15ª pessoa entrar no meu velório e vai receber minha herança? Não posso, mas eu posso fazer o seguinte, olha, meu amigo vai escolher um dos meus ex-alunos da Facere para receber um carro do meu patrimônio depois da minha morte. Daí é um grupo de pessoas designado. Eu posso também colocar, olha, o meu filho vai escolher entre fulano, ciclano e beltrano, esses 3 amigos meus, quem é que vai ficar com a minha biblioteca. Também pode acontecer. Então, se eu delimitar quais são as pessoas, nesse sentido, essa indeterminação não vai anular a cláusula. Essa cláusula vai ser válida. Já no inciso 2º do artigo 1901, ele trata que vai valer a remuneração de serviços prestados ao testador, ainda que fique o arbítrio do herdeiro ou de outro determinado valor do legado. É uma situação de exceção à regra geral, porque vai deixar ao terceiro fixar o valor do legado.
Mas notem que aqui, né, é por remuneração de serviços prestados ao testador por ocasião da moléstia de que faleceu. Então você vê que tem uma situação aí a respeito de cuidados médicos, né, enfermeiro e tudo mais. Então é uma situação bem específica no caso. É a pessoa que cuidou do testador e fala o seguinte: olha, filho, meu filho vai deixar alguma coisa para esse médico, enfermeiro, cuidador que me ajudou nos meus últimos momentos de vida. Então, nessa situação, existe a possibilidade desse herdeiro arbitrar esse valor, já que é uma remuneração de serviços. O 1909 vai trazer alguns casos de nulidade relativa do testamento, de disposições testamentárias, né? Obviamente, e não precisaria nem constar no artigo no caput 1909, né, são anuláveis as disposições testamentárias em que nasce de erro, dolo ou coação. Isso é óbvio. De qualquer forma, e o estado de perigo? E a lesão? Como é que ficam nessa história toda, né? Lesão eu acho que é meio difícil de se aplicar numa situação de testamento. Agora, estado de perigo, não sei. É uma situação curiosa. De qualquer forma, erro, dolo ou coação, ela pode ser anulável. No parágrafo único fala que se extingue em 4 anos o direito de anular a disposição, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Então, esse prazo vai ser do conhecimento do vício e não da abertura da sucessão. Ou seja, pode ser que a pessoa só descubra anos depois da morte, anos depois da abertura do testamento, que houve erro, dolo ou coação. É importante lembrar que o termo inicial só poderia ser contado após a morte mesmo, porque isso trata da eficácia do testamento. Por que isso, gente? Porque lembra que o testamento é um negócio jurídico revogável? Se ele é revogável, por consequência, o testador poderia mudar de ideia, poderia deixar de sofrer coação, pode ter se tocado do erro, pode ter se tocado do dolo, e nessa situação ele poderia fazer um novo testamento. Então só se pode notar que assim, só vou anular essa disposição se o testamento tiver chance de produzir efeitos, o que só vai acontecer após a morte do testador. Mais uma situação que a gente tem agora de interpretação do testamento, a gente saiu do conteúdo e entra na interpretação. A gente vai no 1899 do Código Civil. O artigo 1899 do Código Civil adota a teoria da interpretação subjetiva do testamento, ou seja, você vai na vontade da pessoa. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, vai prevalecer aquela que observe melhor a vontade do testador. É difícil dar exemplo para isso, mas é a ideia de que, conhecendo como era o testador, conhecendo o que ele achava, obviamente que era isso que ele queria e não outra coisa. O Caio Mário lembra que não vai se interpretar o testamento conforme boa-fé ou usos do lugar. Você vai interpretar o testamento conforme, na verdade, a vontade do testador. 1902 vai trazer uma situação que, se você tem uma disposição geral em favor dos pobres, estabelecimento de caridade, assistência pública, você vai entender que é relativo aos pobres do lugar do domicílio do testador no tempo da morte. Então, eu deixo em testamento 10% da minha herança, eu quero que vá para os pobres, ponto. Não é para os pobres do Piauí, é para os pobres do meu domicílio. A menos que eu fale que é para os pobres do Piauí, daí vai ser para os pobres do Piauí. Então, a menos que conste que queria se beneficiar de outra localidade, que é o que eu acabei de falar. Se a menos que eu fale que eu quero beneficiar os pobres de outro lugar, presume-se que são os mortos, os pobres daquele local onde eu moro. E nesses casos do artigo, o parágrafo único traz um negócio interessante: as instituições particulares preferirão sempre as públicas. Então, ao invés de deixar, eu deixo um dinheiro. Se eu quero deixar para uma instituição pública de caridade, eu tenho que deixar claro que é essa instituição. Senão, vai preferencialmente para as instituições particulares de caridade do meu município. É um critério legal que é até interessante mencionar. O artigo 1903 trata de erros sanáveis. O erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário, da coisa legada, anula a disposição. Obviamente, que eu errei. Salvo-se pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou coisa a quem o testador queria referir-se. Eu vou dar um exemplo meio grotesco, só para vocês entenderem. Todo mundo conhece aquele tio, avô, enfim, que troca o nome de todo mundo. Digamos que na hora do testamento público dele, ele falou que ele queria deixar um determinado bem dele, digamos que ia deixar um carro antigo. Vou deixar o carro antigo para o meu neto X. Só que ele queria deixar para o neto Y. Só que daí, dentro daquele contexto do testamento, fala: eu quero deixar para o meu neto Y, para o meu neto X, porque o meu neto X sempre gostou de carro, e ele é mecânico, e ele é um admirador de carro antigo e tudo mais. Só que ele deixou para o neto X, e o neto X é um cara que não gosta de nada disso.
mas o neto Y é o mecânico. Então, nessa situação, se pode discutir que houve um erro em persona e esse erro é sanável, porque obviamente que o neto X não é um mecânico que gosta de carro, o neto X é outra pessoa, e o testador falou justamente, descreveu na sua disposição testamentária o neto Y. Ok? Eu sei que é um exemplo meio bobão, mas é um exemplo para explicar como é que se aplica o 1903. No 1904 já vai estabelecer a regra do concursus partes fiunt. O que isso quer dizer? Né? Se o testamento nomear 2 ou mais herdeiros sem discriminar a parte de cada um, você vai partilhar entre todos de forma igual a porção destinada disponível do testador. Vou deixar 10 mil reais para os meus netos X, Y, Z. Ok, então vai dividir em 3 esses 10 mil reais. Não estou falando quanto que é para cada um, é uma questão meio óbvia que estabelece em 1904. Já no 1905, se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança vai ser dividida em tantas cotas quanto forem os indivíduos e grupos. É curioso isso. Digamos assim, eu tenho 100 mil, 100, a minha herança é 100. Eu quero deixar 33% para X, 33% para Y e 33% para os filhos de Z. Bem, nessa situação, esses filhos de Z vão representar 33%. É óbvio que nesse caso eu deixei o percentual. Então, isso colocar o seguinte, eu acho que isso explica melhor 1905, né? Eu vou deixar a minha herança para X, Y e os filhos de Z. Bem, e aí? Quer dizer que X, Y e cada filho de Z vão dividir igualmente? Não. X vai ficar com 33%, Y vai ficar com 33% e os filhos de Z vão ficar conjuntamente com 33%. E vai se dividir de forma igualitária entre esses filhos. Ou seja, se eu estou designando eles como um grupo, esse grupo vai contar como uma pessoa. Essa é uma presunção iuris tantum, né? Obviamente que eu posso deixar no testamento de uma forma diferente, se assim eu quiser. Bem, o 1906 diz o seguinte: se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não absorverem toda herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos segundo a ordem de vocação hereditária. Qual que é a lógica disso? A sucessão legítima sempre vai ter um caráter subsidiário. E, obviamente, se não houver herdeiro legítimo, o remanescente vai ser considerado herança jacente, ou seja, vai acabar indo para o Estado. A gente vai ver as regras de herança jacente mais algumas aulas daqui para frente. Não é ainda o caso. O ponto é que eu viro e falo assim, eu não tenho herdeiro legítimo, ou eu tenho herdeiro legítimo e não tratei do herdeiro legítimo. No testamento eu viro e falo o seguinte, olha, eu vou deixar 30% para X e 10% para Y, tá? Mas sobrou mais 10% da minha parte disponível e mais 50% da minha parte necessária. Como é que vai fazer? Vai distribuir normalmente pela ordem de vocação hereditária. Quer dizer que eu posso fazer um testamento deixando 10% da minha herança para o meu amigo e não falando mais nada de nada? Você pode, porque o resto da sua disponível vai ser distribuído de acordo com a ordem de vocação hereditária que a gente viu nas aulas sobre sucessão legítima. Beleza? Obviamente que não precisa ser percentual, pode ser uma casa. Eu vou deixar uma casa para tal pessoa. Acabou, é um legado. Essa casa, você vai aferir o valor dela, né? Espera-se, tomara que não avance na herança necessária, na legítima, mas de qualquer forma, esse remanescente da disponível vai ser distribuído entre os herdeiros legítimos. E o remanescente, e não havendo herdeiros legítimos, daí vai para o Estado. Ninguém mandou se não fazer um testamento deixando tudo para uma pessoa só. Se forem determinados quinhões de uns e não de outros herdeiros, o artigo 1907 vai dizer que vai distribuir por igual a esses últimos o que restar, e depois de completar as porções hereditárias dos primeiros. Nesse caso, o testador dispôs de toda a herança. Então, se não restar nada, o herdeiro que não tem uma cota determinada não vai receber nada. Como é que vai funcionar isso? Vamos explicar como é que funciona no testamento. Vou deixar a casa para X, vou deixar meu carro para Y, vou deixar a minha coleção de livros para Z. E o resto vai para W. Só que daí você vai analisar o que o cara deixou. A pessoa não deixou mais nada. As únicas coisas que ele tinha era a casa, era o carro e a biblioteca. E aí? O que W ganha? W fica sem nada. Por quê? Porque, afinal de contas, ele ficou sem uma cota determinada, sem alguma coisa. Então, você tem essas situações possíveis de interpretação. Obviamente que essas regras de interpretação, elas servem na lacuna do testamento. Se o testamento explicar que tem que fazer de outra forma, essa outra forma vai prevalecer. Por isso que é importante
e não poderia deixar de ser, que é importante chamar um advogado e tentar, junto com um tabelião, né, montar um testamento que seja a prova de interpretações que o testador não gostaria que fossem feitas. Bem, o testador também pode dispor, pelo artigo 1908, que não caiba ao herdeiro instituído certo determinado objeto dentro da herança. Dentro da herança tocará ele aos herdeiros legítimos. É uma cláusula testamentária chamada exclusiva ou negativa. Eu excluo certo bem da herança para mandar ele para os herdeiros legítimos. Pode acontecer também. Eu posso dizer o seguinte: olha, eu deixo tudo para o meu grande amigo fulano. Tudo que eu tenho, exceto o meu relógio de bolso. Bem, esse meu relógio de bolso vai para os meus herdeiros legítimos. Ah, mas e se a pessoa não tiver nem herdeiro legítimo, não tem nem colateral até 4º grau? Daí vai para o Estado, o relógio de bolso vai para o Estado, porque eu não quis deixar para o meu amigo o relógio de bolso. Então, eu posso fazer esse tipo de disposição testamentária também. Outra situação que comporta exceções, né, está no artigo 1910 do Código Civil. A ineficácia de uma disposição testamentária importa das outras que sem aquela não teriam sido determinadas pelo testador. É uma situação de exceção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, porque é uma questão até lógica, lógico-filosófica. Se de uma disposição dependem outras disposições em caráter lógico e sistemático, então você vai ter uma ineficácia geral dessas disposições que dependem umas das outras. Não tem como salvar a disposição outra ali, sendo que ela depende de uma disposição que já é ineficaz de início. E com isso, a gente terminou aí a interpretação do testamento. Na próxima aula, a gente vai falar das cláusulas restritivas do testamento. Espero que esteja tranquilo. Eu sei que essas regrinhas de interpretação são meio chatas, mas lembrem que é sempre na aplicação no caso de lacuna. Essa que é a grande situação quando a gente vai analisar regras de interpretação do testamento, né? Se o testamento estiver claro num determinado sentido, não se aplica as regras de interpretação. Dúvidas no Google Classroom, espero que não tenha sido muito corrido. De qualquer forma, vocês podem rodar o vídeo de uma forma mais lenta, então acho que fica mais tranquilo. E até a próxima.